Sim. Peraí. Ai, negócio, peraí. Ai, periquito, não vou dar, não. Ok. 3. Deu? Deu. 3, 2, 1, no ar. Olá, mais uma vez aqui estamos com o nosso programa Alinhando os Ponteiros, convidando você a vir alinhar os ponteiros da sua vida. O seu relógio, como que está? Os ponteiros dele, a sua vida está alinhada com os céus, alinhada com a vontade de Deus, alinhada com a palavra de Deus. Ah, nós temos de, em todo tempo, estar dando uma olhada na nossa rota, como nós estamos, onde nós estamos em relação à vontade de Deus. Nessa série de programas, estamos conversando sobre o livro de Atos dos Apóstolos. E nós estamos caminhando aqui, versículo por versículo, para aprender a história da igreja e para trazer lições importantíssimas para nós. E no programa de hoje, nós conversaremos sobre a morte de Estevão. Sim, Estevão foi o primeiro mártir da igreja, o primeiro a ser morto, apedrejado pelo simples fato de crer em Jesus Cristo, Jesus de Nazaré, como Messias enviado de Deus, como Filho de Deus, como nosso Salvador. Vamos ver? Deixe o seu coração aberto para ouvir a voz de Deus. Deixe Deus falar com você. O programa Alinhando os Ponteiros já começou. Muito bem, nós podemos ver na palavra de Deus que a Bíblia é um livro de histórias. É um livro que nos conta tantas histórias, histórias de homens e mulheres que trazem para nós tantos exemplos positivos, que trazem para nós um modelo de vida a ser seguido. Ah, nós temos Abraão, o pai da fé, nós temos Sara, aquela mulher que Deus usou aos 90 anos para ter o seu filho unigênito, para ter o seu primogênito e unigênito, para ter o filho da promessa de uma maneira tão maravilhosa. Sara creu e ela pôde ter na sua velhice a alegria de ver a promessa de Deus sendo cumprida em sua vida. Nós vemos na história de José, de Moisés, de Daniel, de Davi. Nós vemos nas histórias dos juízes, de Gideão, de Sansão, de Jefté. Nós temos tantas coisas para aprender. E aqui também, no Novo Testamento, nós temos este livro histórico. Temos os evangelhos, Mateus, Marcos, Lucas e João, contando a história de Jesus, contando sobre o ministério de Jesus, as boas novas. O Evangelho nada mais são do que a história do Filho de Deus entre nós. Mas, logo depois dos Evangelhos, nós temos um livro histórico, que é o livro de Atos. E no livro de Atos dos Apóstolos, nós já vamos vendo a história da igreja, a história dos primeiros cristãos. Nós vemos que quando Jesus foi batizado, muitos começaram a seguir o Senhor, sendo enviados por João, João Batista. João dizia: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Eis o Cordeiro de Deus. E muitos seguiram a Jesus. Muitos dos seus primeiros discípulos foram também discípulos de João Batista. Seguiram Jesus, ouviram seus ensinos, caminharam com ele, estiveram com Jesus até o Getsêmani, até a cruz, até a ressurreição. E quando ouviram Jesus dizer: fiquem em Jerusalém, até que do alto vocês sejam revestidos de poder. Foram cheios do poder de Deus, aqueles 120 irmãos que estavam ali naquele cenáculo. Aqueles 120 irmãos, homens, mulheres, crianças, adolescentes, jovens, todos ali estavam
recebendo aquele maravilhoso cumprimento da promessa de Deus. Ouviram um som como de um vento impetuoso, que encheu toda a casa. E apareceram distribuídas sobre a cabeça de cada um línguas como de fogo. Foram cheios do Espírito Santo. Realmente, não sei se você já teve essa experiência maravilhosa do batismo com o Espírito Santo. É uma experiência que é como um fogo abrasador, é como algo que realmente nos enche, algo que realmente extravasa do nosso interior como uma fonte, como rios de água viva. E o povo de Deus, ali, os discípulos, foram então cheios do Espírito Santo e começaram a pregar a palavra. Pregavam com muita autoridade, pregavam com todo o coração. E o número de pessoas foi multiplicando. Naquele dia de Pentecostes, foram cerca de 3.000 batismos. 3.000 cristãos surgem em Jerusalém. Cristãos de todo lado, de Chipre, da Cilícia, de Creta, de vários lugares do mundo daquela época. E eles ouviram o Evangelho na sua língua materna, nas suas próprias línguas, na língua do seu país. Era o Espírito Santo agindo. A igreja foi crescendo, 5.000 membros agora, 5.000 em Jerusalém. E os problemas foram surgindo. O problema do crescimento, então eles tiveram de começar a trabalhar com a diaconia na igreja. A ter os diáconos para cuidarem das viúvas, de darem as cestas básicas. E então, nós vimos ali que surgem os primeiros diáconos, 7 homens cheios do Espírito Santo. 7 homens que deveriam ter um bom testemunho. 7 homens que levariam a palavra de Deus com autoridade, com poder. 7 homens que teriam seu coração cheio de amor para servir às mesas, para fazer a vontade de Deus. E entre esses 7 primeiros diáconos estava Estevão. Estevão tinha todas essas qualidades. Era um homem íntegro, era um homem cheio do Espírito Santo, era um homem que pregava a palavra de Deus, era um homem que foi muito usado por Deus para evangelizar. E ele pregava com autoridade. E foram movidos de inveja, assim como os fariseus, os principais dos judeus, os sacerdotes, o sumo sacerdote, tiveram inveja de Jesus e o levaram à cruz. Assim também aconteceu com Estevão. A inveja era muito forte. Que sabedoria era essa que esse moço tinha? Então, eles o levaram ao Sinédrio. E lá no Sinédrio, diante de todos aqueles juízes que ali estavam, Estevão prega a palavra. Estevão ministra com tanta autoridade e sabedoria, e eles olham para ele e o rosto de Estevão está como o rosto de um anjo. Como um anjo. Assim é o povo de Deus. Assim as pessoas podem ver, nós podemos ver uma pessoa endemoniada, ela se transfigura, ela fica feia. Muitas vezes ela age como uma cobra, uma serpente, ela fica agressiva, ela se transfigura, ela fica tão feia, tão esquisita. Mas também uma pessoa cheia do Espírito Santo fica tão bonita, tem um brilho tão grande no seu rosto que ela transfigura, fica parecendo um anjo. Foi o que aconteceu com Estevão. Mas eles ouviram a palavra de Estevão. E olha o que aconteceu. Atos 7, 54 a 56. Está escrito assim: ouvindo eles isto, enfureciam-se no seu coração e rilhavam os dentes contra ele. Mas Estevão, cheio do Espírito Santo, fitou os olhos no céu e viu a glória de Deus e Jesus que estava à sua direita e disse: eis que vejo os céus abertos e o Filho do Homem em pé à destra de Deus. Estevão estava ainda ali no seu conselho, diante do júri,
sendo julgado. E ele disse, enquanto aqueles homens rilhavam os dentes com raiva, com ódio. É tão interessante a gente ver esse ódio nos nossos dias. Pessoas que não podem ouvir a palavra de Deus, não podem ouvir o nome Jesus, que já estão com ódio. Que ódio é esse? Esse ódio vem do inimigo. Esse ódio vem das trevas. E esse ódio faz tudo para quê? Para matar. Faz tudo para tirar da frente aquele que só de olhar está mostrando o seu pecado. Está mostrando a realidade espiritual. Olha, a gente não precisa falar nada. As pessoas só olham para a gente e nos veem orando, nos veem prostrados, nos veem louvando e já rilham os dentes, já tem ódio. Ódio. Então, olharam para Estevão. Seu rosto era como de anjo. Mas Estevão, enquanto eles estavam com aquela raiva e resolveram matar Estevão, ele olha para os céus e ele diz, olha, eu vejo os céus abertos e eu vejo o Filho do Homem, eu vejo Jesus em pé à direita do Pai. Eu vejo Jesus, o meu Senhor. Eles não podiam suportar isso. Que Jesus ali estivesse para cuidar de Estevão. Que Jesus estivesse de pé à direita do Pai para receber Estevão na sua presença. Olha o texto nos versículos seguintes, versículos 57 e 58 de Atos capítulo 7, nós vamos ver o apedrejamento de Estevão. Está escrito assim, eles, porém, clamando em alta voz, taparam os ouvidos e unânimes arremeteram contra ele e, lançando-o fora da cidade, o apedrejaram. As testemunhas deixaram suas vestes aos pés de um jovem chamado Saulo. Clamando em alta voz, arremeteram contra ele. É tão interessante que as pessoas que não têm Jesus, elas não aguentam ouvir. Elas tapam os ouvidos, elas dão um tremelique, podemos dizer, elas se irritam e começam a gritar, e começam a vociferar, e começam a mostrar o seu ódio. Então começaram a gritar, e vieram sobre Estevão e começaram a, com os ouvidos tapados, arremeteram contra ele. Não podemos ouvir. Olha, quando a palavra de Deus vem, toda ação indica uma reação. Você está ouvindo agora a palavra de Deus. Não sei se é a primeira vez que você está ouvindo, ou se você já ouviu várias vezes. Não sei se você já é um cristão, não sei se você já é uma pessoa convertida a Cristo, não sei se você já tem certeza do seu nome escrito no livro da vida. Mas sempre que ouvimos a palavra de Deus, sempre que Deus fala conosco, nós vamos ter de tomar uma postura. Nós vamos ter de aceitar, levantar as mãos e dizer, aleluia, e dizer que maravilha, eu também quero Jesus. Ou, como estas pessoas fizeram, taparam seus ouvidos para não ouvir que Jesus é real. Taparam seus ouvidos para não ouvir que o perdão de Deus está à nossa disposição. Taparam seus ouvidos para não ouvir a verdade, não ouvir a verdade. O apóstolo Paulo, ele nos diz que no final dos tempos as pessoas teriam comichão nos seus ouvidos, ou elas teriam coceira nos ouvidos, vontade de estar ouvindo o que eles querem, o que eles gostam. Então, ficam às vezes provocando para serem aceitos, para dizer, não, tudo bem, Deus te ama do jeito que você é. Sim, Deus ama a todas as pessoas. Mas só que quando Ele entra em nossa vida, Ele nos transforma, Ele nos muda.
Não tem jeito de continuar sendo o mesmo, não tem jeito de continuar pecando sendo um filho de Deus. Não tem jeito. A casa tem de ser limpa. Quando Jesus entra em nossa vida, quando o Espírito Santo entra em nosso viver, Ele põe em ordem a casa. Ele vai limpar aquilo que é sujo. Ele vai colocar para fora aquilo que é treva. Ele vai limpar a casa. O Senhor gosta da limpeza. O Senhor gosta de tudo que é puro, que é limpo, porque Ele é santo. Está escrito várias vezes nas Escrituras: sede santos, porque eu sou santo. Porque o Senhor vosso Deus é santo. Deus é santo, Deus é puro, Deus é perfeito em todos os seus atos, em tudo que Ele faz. Ele é santo, santo é separado. Não dá para andar com Deus e continuar no pecado. Não dá para amar o Senhor e continuar fazendo as coisas erradas. Continuar no vício, continuar nas coisas sujas deste mundo. Não dá. Quando o Senhor entra em nossa vida, Ele nos lava, Ele nos limpa, Ele nos transforma. E nós vamos sendo feitos à sua imagem, à sua semelhança. Esta imagem de Deus vai sendo recomposta em nós. Como assim? É como uma moeda que se perde, uma moeda de cobre, por exemplo. O cobre, ele vai degradar muito rápido com a umidade, com o ar. Então, uma moeda de cobre, ela está enterrada, ela está soterrada. Ela tinha sua cunha, ela tinha o seu valor, ela tinha uma imagem cunhada nela e o seu valor ali. Mas a ferrugem, mas a oxidação vão trabalhar naquela moeda e ela vai perder a sua beleza. Ela vai perder aquela imagem que estava cunhada nela. Ela vai se encher de buracos, ela vai ficar toda feia, toda estragada. Ela perde a imagem, perde. Sem Jesus, o homem perde completamente a beleza. Ele perde essa imagem que Deus colocou, essa semelhança que Deus colocou em nós, o homem com o pecado, e isso tudo fica tão turvo, fica tão estragado. O Senhor, então, o que Ele vai fazer? A nova vida em Cristo é que nós passamos, então, vamos dizer, pelo fogo, por uma nova cunha, vamos receber novamente o valor e a imagem cunhada em nós, a imagem de Deus em nós. Uma pessoa que tem Jesus, ela se parece com o Senhor no amor, na bondade, na paz, na humildade. Sim. Jesus podia chegar aqui arrebentando todo mundo. Jesus podia chegar aqui dizendo: olha, vocês todos são nada, vocês não são menos do que nada para mim. Mas Jesus não fez assim. Ele veio como um bom pastor. O bom pastor que dá vida pelas ovelhas. O bom pastor que conhece as suas ovelhas. O bom pastor que cuida das suas ovelhas. Jesus deu a sua vida por nós. E Jesus trouxe para nós uma nova vida. Nascer de novo. O brilho, a glória do Senhor em nós. Mas esta presença de Deus em nós, como na vida de Estevão, irrita as pessoas que não têm Jesus. Irrita. Olha, nós estamos caminhando aqui no Brasil, a gente já está vendo o país totalmente polarizado. Nós estamos caminhando para isso, ovelhas e bodes. Ovelhas que ouvem a voz do Senhor, conhecem a voz do Senhor, andam na presença do Senhor, e bodes que não são do seu rebanho, que não conhecem a voz do bom pastor. Não tem jeito. Ou é luz ou é trevas. Ou é Jesus ou é Satanás. Não tem meio termo. Talvez seja forte para você essa palavra, mas é a verdade. E o que aconteceu? Estevão foi apedrejado. Deixaram as suas vestes aos pés de um jovem chamado
Saulo ou Saul, e Estevão morre. Olha, Atos 7, 59 e 60. Diz assim: e apedrejaram Estevão, que invocava e dizia: Senhor Jesus, recebe o meu espírito. Então, ajoelhando-se, clamou em alta voz: Senhor, não lhes imputes este pecado. Com estas palavras, adormeceu. A morte por apedrejamento era o que acontecia com as pessoas que blasfemavam, com as pessoas que cometiam pecados graves ali dentro dos 10 mandamentos. E muitos apedrejamentos aconteciam por blasfêmia. A blasfêmia tinha de ter testemunhas, 2 ou 3 testemunhas, dizendo: ele blasfemou. Ele falou mal de Deus, ele falou contra a lei, ele falou contra a palavra de Deus, ele falou contra o nosso Deus. Então, com as testemunhas, havia o apedrejamento. As próprias testemunhas deveriam apedrejar. Nós vemos que assim foi com Nabote. A Jezabel arrumou falsas testemunhas que disseram que ele blasfemou para que ele pudesse ser apedrejado. Com os filhos, a família, e acontecia a morte por apedrejamento. Estevão, quando está sendo apedrejado, recebendo aquelas pedras, recebendo aquela fúria, recebendo, porque para tirar a pedra é com força. Não é apenas a assinatura de uma sentença de morte, é a força naquelas pedradas. Ele olhava as pessoas e ele disse: Senhor, recebe o meu espírito. Ele sabia que ele morreria. Ele sabia que momentos estaria na presença de Deus e disse: Senhor, recebe o meu espírito. Vou para ti. Não sei como vai ser o nosso último momento, não sei como vai ser o seu último momento, mas que seja assim. Senhor, recebe o meu espírito. Senhor, eu vou para ti. Que coisa tão linda, que tranquilidade, que paz, que segurança o crente tem. E ele disse então, porque ali estavam apedrejando, era muito sério o que essas pessoas estavam fazendo, apedrejando um justo. Elas estavam indo contra a justiça de Deus. Então ele diz, ajoelhado, ali sangrando, sem forças, morrendo, ele se ajoelha e diz: Senhor, não lhes imputes este pecado. Ele liberou o perdão. Perdão. Lá na cruz, Jesus liberou o perdão para todos. Jesus disse: Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. Pai, perdoa-lhes. E a coisa mais linda, mais sublime que existe na vida de uma pessoa é perdoar. É perdoar. E também a mais séria: se você não perdoa, você não pode ser perdoado. Se você não perdoar, você não pode receber o perdão de Deus. Como é importante perdoar. Como é importante receber o perdão e perdoar. Quando a pessoa não perdoa, ela está segurando o pecado. Ela está segurando aquela pessoa que falhou ou que fez alguma coisa contra ela. Ela está prendendo aquela pessoa, prendendo no seu próprio coração. Ela não pode pensar, lembrar daquela pessoa que ela se irrita, que ela chora, que ela se ira, que ela range os dentes e que ela sente mal. Quantas enfermidades por causa da falta de perdão. Mas o perdão é a coisa mais linda que tem. Perdoar, sempre, em todo tempo, por qualquer pecado cometido contra nós. Estevão disse: Senhor, não lhes imputes este pecado. Eu perdoo todos os que estão atirando pedra em mim. Eu os perdoo. E entre os que receberam perdão de Estevão ali ao vivo, estava Saulo de Tarso, um jovem na época que consentia na sua morte. Saulo foi alcançado pelo perdão de Estevão. Possivelmente,
aquele gesto de Estevão falou profundo com ele. E você? Como está a sua vida com Deus? Você tem aprendido a perdoar? Você tem sido atacado por ser um cristão? Você tem suportado com amor o que falam contra você como cristão? Vamos orar? Que tal entregar a sua vida hoje a Jesus? Vamos fazer isso. Pai, eis-me aqui em Tua presença. Eu te apresento o meu coração, a minha vida. Contempla-me, Senhor. Perdoa os meus pecados, lava o meu coração, purifica-me de todo pecado e dá-me a Tua paz, a Tua salvação, a Tua presença, o meu nome seja escrito no livro da vida e eu possa gozar para sempre da Tua graça, da Tua misericórdia, do Teu favor, do Teu amor, da Tua presença e de tudo que o Senhor foi preparar para mim. Ajuda-me a perdoar as pessoas ao meu redor. Ajuda-me a tirar do coração completamente qualquer mágoa, qualquer ressentimento e que eu possa ser cheio do Teu Espírito. Ó Senhor, eu me entrego a Ti para ser Teu, inteiramente Teu, todos os dias da minha vida. Em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Graças a Deus. É isso. Que você perdoe e perdoe sempre. Que você saiba que ser cristão é estar pronto a ser perseguido pelo nome de Jesus. Mas, sabendo que o nosso nome está lá, sabendo que Jesus está em pé à direita do Pai, pronto para nos receber em Sua presença. Deus te abençoe ricamente e até o nosso próximo encontro, quando aqui estaremos compartilhando com você a Palavra de Deus. Até lá!